Natiele realiza o sonho de ser mãe, Ela foi a primeira neta, a primeira sobrinha, a primeira filha. mas viveu momentos de pesadelo, Mas alguma coisa, tem gente que falou assim, alguma coisa tá errada. que só foi possível suportar com a ajuda de Deus. Deu a vida para ela 3 vezes, não foi nenhuma. A primeira foi só quando ela nasceu, mas deu a segunda. O Identidade está começando. Boa noite, tudo bem com você? Começando aí mais o Identidade, o seu programa de histórias inesquecíveis. Histórias que, inclusive, são difíceis de contar, às vezes difícil, né, até para você ouvir, mas que é muito importante serem conhecidas, porque elas nos encorajam outros que passam pela mesma situação. Histórias sobre o cuidado e sobre o amor de Deus aqui no Identidade. Uma das formas de enxergar o cuidado e o amor de Deus por nós é através da família, né? Hoje eu tenho aqui comigo um presente muito especial que pode ajudar o seu convívio familiar. É a revista Entre Família. Com essa revista você conhece dicas e princípios bíblicos para edificação, restauração do seu lar. Você sabe que assim, esse presente, o envio dele até a sua casa aí é completamente grátis, né? Você pode ligar inclusive no horário comercial. 0 operadora 12 21 27 3121. 0 operadora 12 21 27 3121. Um dos artigos que tem aqui nessa revista. A sua família pode ser um pedacinho do céu. Aí você tá me ouvindo, tá falando, ih, Wagner, tá longe, viu? Tá mais para ser um pedacinho de outra coisa. Calma. A revista vai trazer princípios bíblicos sobre o relacionamento familiar. É sempre assim, como a maioria dos estudos aqui da Novo Tempo. Então tem uma parte onde existe uma perguntinha, aí tem um verso bíblico para que você vá na Bíblia e leia o que ela tem para te oferecer e depois o autor continua escrevendo. Esse texto aqui, por exemplo, está em 2 Reis 4, 25 e 26. Então sempre aponta para a Bíblia, trazendo soluções eficientes para a sua família nos mais diferentes aspectos. Eu dei o telefone, né? Você pode ligar no horário comercial, 0 operadora 12 21 27 3121. Mas você pode mandar um WhatsApp para a gente agora mesmo, dizendo que você quer a revista também. 12 982 44 0077. 12 982 44 0077. Você vai dizer que viu a revista Entre Família aqui no Identidade e quer receber gratuitamente aí na sua casa. Simples, rápido e ela é sua. É um presente dos Anjos da Esperança para você. Hoje a gente vai conhecer a Natiele. Ela foi mãe bastante jovem e aí, além dos desafios da maternidade, ela nunca imaginou em passar pelo tratamento de leucemia da filha dela, a pequena Sofia. Foram momentos muito tensos vividos por toda a família. Dias e dias de internações, sessões de quimioterapia, muitas dores que a Sofia sentia e a saudade dos amigos e do restante da família. Após todo esse sofrimento, a pequena Sofia de 4 anos ficou curada e pediu um irmãozinho aos pais. O Joaquim nasceu em 2019 e parecia que tudo estava bem, até que o câncer da Sofia voltou. Como lidar com todo aquele tratamento novamente e agora com um bebê recém-nascido? Novamente a família passou por maus momentos, mas a união e a confiança em Deus os fortaleceu. E se você quiser saber o final dessa história, não saia daí, porque a Natiele vai estar aqui contando tudo pra gente. São 30 segundos e já estamos de volta com os detalhes. Já de volta aqui o Identidade, eu já estou recebendo aqui a Natiele, já está conectada com a gente. Oi, Natiele, boa noite, tudo bem com você? Oi, boa noite, tudo bem? Então tá ótimo. Natiele, vamos lá, você se torna mãe e a gente vai falar muito da tua experiência com a maternidade hoje. Você se torna mãe muito nova, né, com 19 anos. Como é que foi isso? Eu entendo que não foi uma gravidez exatamente planejada, né? Você era muito nova, mas você sonhava com ser mãe um dia, com a maternidade? Como é que era o teu coração nesse período sobre esse assunto? E como foi receber a notícia de que estava grávida? Meu esposo, ele é 14 anos mais velho que eu. E graças a Deus, assim, eu fiquei com medo, né, por ele não poder me assumir e tudo. Né, eu já era bem mais novinha ainda. Mas ele foi, assumiu, né, o bebê, foi comigo até minha casa.
para a gente contar para os meus pais e acabou dando tudo certo, né, em relação a isso. A gente foi morar junto, né, para construir nossa família. Eu já tinha o sonho de ser mãe de menina. Só estava esperando que fosse um pouquinho mais tarde, mas o sonho estava ali alimentado. Lógico. Que legal! Bom, e aí nasceu... E tudo. Sim. A Sofia. Nasceu a Sofia. Nasceu a Sofia. Imagino que tenha sido uma alegria, né? Um bebê que traz aquele sentimento de renovação, né? Nasce uma criança, nasce uma mãe, nasce um pai, a casa, a família fica muito diferente. E aí eu também já imagino aqui que você, como mãe de primeira viagem, estava muito atenta a todo o comportamento da Sofia, a toda a necessidade da Sofia, aquela mãe que vai lá no berço ver se a criança está respirando mesmo ou não, tudo isso, 100%, né? Tudo. Ela foi a primeira neta, a primeira sobrinha, a primeira filha. Então, assim, foi a primeira em tudo aqui na minha casa. Nossa, imagina a festa de todo mundo. E a falta de experiência de todo mundo, né? Há muito tempo sem um neném em casa, ela dormia, a gente ia até no carrinho, eu num bercinho, eu colocava a mãozinha no nariz para ver se estava respirando, olhava a barriguinha para ver se estava mexendo, todo aquele cuidado. Padrão. Mãe dos pais, né, de primeira viagem. Sim, seu marido também não tinha nenhum filho ainda? Não, nenhum. Primeira filha. Legal. Primeira viagem de todo mundo. Bom, depois que eu acho que essa ideia já estava super assentada, né? Porque passaram-se aí 4 anos e aí já se acostumaram em ter constituído uma família, né? Em serem pais. Sofia nasceu nessa família aí cheia de cuidado e de amor. Mas a Sofia começou a passar mal. E como eu disse, você sempre muito dedicada, muito preocupada, né? Com a saúde, preocupada com a tua filha. O que ela sentia? Quais eram os sintomas e como você reagiu a esses sintomas que ela estava apresentando? O peso dela começou a cair bastante, a gente começou a fazer exames e tudo, levar em pediatras, aí um dava certo, o outro, né, falava uma coisa, aí a gente ia em outro, falava outra coisa. Aí até que um dia a gente chegou fomos em uma médica que era pediatra e alergista. E ela pediu uma série de exames e tudo, que realmente ela achou que ela estava com o peso um pouco abaixo, né, pela idade dela. A gente fez, deu tudo negativo, né, deu nada de alteração. Aí ela pediu pra gente passar com um hematologista. Aí a gente foi à Vitória, marcamos uma consulta lá, ela passou por alguns outros exames, a hematologista olhou para ela, viu que ela já estava com sintomas da doença, mas a própria médica não conseguiu diagnosticar. Aí a gente foi, fez as consultas, tudo certinho. Sim. Mas, como ela não conseguiu, né, dar o resultado ali final, a gente pegou, veio para casa e tudo. Mas nesse meio tempo, ela começou a passar mal. Acho que em Vitória mesmo, ela já começou a sentir alguns sintomas. Ela estava dormindo muito. Ela dormia 2 da tarde, acordava às 6 da tarde. Aí depois, quando era às 10 da noite, ela já dormia, só acordava no outro dia, 8, 9 horas. Então, assim, era aquele sono constante o tempo todo. E ela suava muito quando dormia. Ela suava, e eu estava na casa de amigos, e à noite eu tinha que ficar trocando até de lençóis, porque ela estava molhando. Nossa. Eu já achei estranho, né? Aquele pressentimento de mãe. A médica falou que tá tudo certo, mas alguma coisa, dentro de mim falou assim, alguma coisa tá errada. Mas eu vim embora para casa, retornei para minha cidade, e quando eu cheguei em uma terça-feira aqui, na quarta-feira ela já começou a ter febre. Graças a Deus, meu marido trabalhava em uma empresa, né, que tinha plano de saúde. Aí ela foi atendida, fizeram alguns exames nela de sangue e as taxas estavam, né, altas. Algumas altas, outras baixas. Eles acharam um pouco estranho. Acharam até que podia ser uma dengue, alguma coisa do tipo. E encaminhou a gente para outra cidade, né? E a gente ficou ali aguardando até a ambulância, que eles preferiam que ela fosse de ambulância, mas só que demorou muito. Aí meu esposo já tinha chegado do trabalho, a gente veio em casa correndo, pegou as coisas dela e fomos para o hospital, na outra cidade. Chegou lá, a gente foi para um hospital particular, mas a única hematologista da cidade, né, que
tinha que atender ela, na verdade, ela estava saindo para Vitória, aí a gente rodou todos os hospitais particulares de lá e não conseguimos internar ela por conta de não ter pediatra de plantão. Só tinha mesmo plantonista, né, noturno. Aí decidimos ir para um hospital público, né, que tinha médico pediatra 24 horas. Sim. Eu falei, a gente vai arriscar, né? A gente foi, levou ela, tudo. Fomos muito bem atendidas. E a partir de então ele já suspeitou, né? Internou ela, pediu alguns outros exames e de acordo com o que ele foi fazendo os exames, né, nesse final de semana, as taxas só foram caindo ou as que tinha que estar mais baixas só foi aumentando. Sim. E a gente foi tentando entrar em contato com hematologistas e nada de conseguir, ainda mais por ser final de semana, tudo é mais difícil. Uhum. No domingo, a gente conseguiu o telefone particular dessa médica, dessa hematologista. E meu esposo ficou tão desesperado, porque já tinha conversado com a gente, já tinha dado um parecer médico, né, mais preocupante. E a gente pegou e ligou para ela, conseguiu mandar uma mensagem de texto para ela, que naquela época não tinha essas coisas de WhatsApp nem nada, era só mensagem de texto mesmo. Mandamos a mensagem com todas as taxas do exame dela, aí ela realmente viu que era preocupante e retornou para a gente. Entrou em contato, falou que ela estava chegando, né, já a Teixeira, e que em 15 minutos ela estaria no hospital. Né, e assim foi feito. Em 15 minutos ela estava no hospital, já examinando a ela. Aí de lá ela estava em um quarto já com vários pacientes, né? E já isolaram ela. Já tiraram ela desse pronto-socorro ali e levaram ela para um quarto particular. Agora, como foi realmente descobrir que ela estava com leucemia? Como foi receber esse diagnóstico? Você, a família, né, o esposo e até a própria Sofia? Ela era pequena, tinha 3 anos e meio, não tinha muito, né, conhecimento de nada. Mas já estava todo mundo apreensivo, porque a gente já tinha ouvido falar mais ou menos, a gente acaba indo na internet pesquisando alguma coisa e já fica com medo. E estava todo mundo no hospital apreensivo, mas mesmo a hematologista olhando falou assim, ó, eu tenho quase certeza, né, que infelizmente ela pode estar com leucemia, mas eu não posso dar esse diagnóstico porque aqui a gente não tem o exame específico para fazer nela. Eu vou te encaminhar até Vitória e para a gente ter certeza desse diagnóstico. Aí esperamos até a segunda-feira para correr atrás de tudo. A gente teve que correr atrás de vagas, não estava achando vagas em Vitória para levar ela. E ela não podia ser transferida assim de carro. Mas graças a Deus o plano mesmo conseguiu entrar em contato com o hospital e conseguiu uma vaga para ela. No mesmo dia à noite já veio uma ambulância de Vitória até Teixeira e a gente chegou lá na terça às 5 da manhã. Foi quando já veio o nosso anjo da guarda, que é o médico dela hoje. Ô, Natiele. Quando ele... Sim. Você está contando, né, que chegou o médico, que é o médico dela até hoje e tal. Eu fico pensando, quando eu estava lendo até a história de vocês, falei, olha, Jesus precisa voltar. Como que uma criança com menos de 4 anos, né, passa por todo esse processo de quimioterapia, que é tão sofrido, né? Num adulto já é de partir o coração. Numa criança tão pequena, que nem tem uma compreensão tão complexa, né, do que está acontecendo com ela, como é que era para vocês verem a Sofia passando por esse tratamento, dor, dificuldade e tudo isso? É um sentimento quase que inexplicável, porque é um sentimento de muita dor. A gente fica querendo, tá sentindo aquela dor, que querendo ou não é dor, né? É o tempo todo você sendo furada, você vendo sua filha fazer vários exames, passando por muita coisa ali, e ela sem entender nada, que é pior ainda, que a gente tem que estar explicando para ela, né, detalhadamente, tirando as partes, né, que não dá para falar abertamente com a criança. E é uma coisa muito, assim, é meio que sem palavra para poder explicar, porque é só Deus mesmo para poder estar dando forças para a gente, para ela, que mesmo pequenininha era muito madura, ela já entendia muita coisa. A gente evitava chorar perto dela, né? Eu principalmente, que ficava muito tempo com ela,
O pai dela já era bem chorão, né? Não aguentava ver ela, que só de olhar a água já descia nos olhos. E ela perguntava por que estava chorando. Aí ele falava, né? Porque papai está muito feliz de estar aqui com você, porque ele tinha que vir embora trabalhar. Sim. E foi uma coisa muito chocante, né? Impactou, assim, Nossa, né? imagino. Eu era nova, ela era tão pequenininha, Sim. não sabia de nada ainda, de como é que funcionava, como é que ia ser todos esses procedimentos. Então, assim, foi uma coisa bem complicada. Bom, mas aí anos de tratamento, mas graças a Deus veio a notícia de que ela estava curada. Vocês tiveram, acho que vocês sentiram um alívio como nunca antes na vida. E ela estava tão curada, tão bem, a família indo tão bem, que ela resolveu pedir um irmãozinho. E aí, mesmo com medo, vocês pensaram no assunto. Mas deixa essa história do irmãozinho e de tudo que aconteceu com o nascimento desse segundo filho para depois do intervalo. A gente faz uma parada rápida e a gente volta já aqui com a história da Natiele, da Sofia e de toda essa família. Até já. Já de volta aqui o Identidade com a Natiele, que foi mãe super nova, mãe da Sofia, mas uma mãe muito atenta, muito dedicada e descobriu que a filha tinha leucemia. Passou por anos de tratamento da doença e, enfim, a Sofia teve a cura. E aí a Sofia começou a pedir um irmãozinho. Mas você e seu esposo tinham um pouco de medo, né? Porque passaram por tanta coisa com ela e aí vocês tinham medo de passar pela mesma situação. Mas resolveram topar o desafio dado pela Sofia e veio aí o Joaquim no ano de 2019. Como é que foi para a Sofia receber esse irmãozinho? Ela reagiu bem, porque uma coisa é querer o irmão, outra coisa é ver as atenções todas voltadas para um bebezinho que chega na casa, né? Isso. 2016 ele veio, ela pediu muito, a gente acabou, né, topando esse desafio de sermos pais novamente. A gente já estava muito feliz com a maternidade, com a chegada do Joaquim em setembro. Mas 2 meses depois, a gente foi numa consulta de rotina, né? E eu já tinha percebido que já tinha alguma coisa errada com ela. Com a Sofia de novo. Isso. Já percebi que ela estava meio estranha, entendeu? Já E eu levei ela conhecia, né? novamente. Inclusive os sintomas. Sim, já conhecia. Eu achei que não pudesse ser nada, mas para tirar todas as dúvidas, a gente levou ela até o oncologista novamente. E aí, com 2 Chegando meses. lá, E aí, assim, com 2 meses que o Joaquim tinha nascido, vocês vão a esse médico e recebem o diagnóstico. Sim. Sofia está com leucemia novamente. A leucemia voltou. Meu pai do céu. Isso. E aí, Natiele, como foi lidar com todo esse sentimento de novo, já sabendo que vocês iam passar e agora tendo um bebê de 2 meses, né, nos braços também para cuidar? Confesso que esse sentimento é muito pior do que o primeiro, porque a gente já sabia por tudo que ela ia ter que passar novamente, né? A gente já sabia quais eram as dores, qual era o tipo de tratamento, e dessa vez ia ser muito mais difícil porque eu tinha um bebê em casa, né? Mas foi uma coisa que Deus acho que sabe tudo que faz, porque eu acho que se eu não tivesse o Joaquim para estar ali presente comigo nos momentos que eu estava sozinha, eu tinha fraquejado. Então, assim, Deus colocou ele na nossa vida também como um apoio emocional, né? Para mim tirar um pouco o foco ali de todos esses problemas. Enquanto sempre tinha alguém comigo, né? Eu tinha que ter alguém para ajudar a cuidar do Joaquim e ajudar a cuidar da Sofia. Eu ficava com ela de dia e com ele à noite. Então, assim, eu me desdobrava em 2, 3, 4, quantas precisasse para estar dando atenção aos dois, né? E dessa vez ela já estava bem mais madura. Entendia mais, né? Sim, entendia tudo mais. Ela estava sempre presente, lê histórias, ela ama a Bíblia desde pequena, né? Tem várias, e ela pedia sempre um livrinho ou outro para estar lendo, e eu deixava ela, né, às vezes sozinha na rapidez, assim, com uma história, lendo ou fazendo algum desenho, para mim estar cuidando do Joaquim enquanto alguém voltava. Sim. O tratamento dessa segunda vez, Natiele, foi tão intenso quanto da primeira? Como é que foi? Sim, é intenso, é mais intenso na verdade, porque graças a Deus ela teve a mesma doença, que normalmente sempre volta um outro tipo de leucemia, a dela voltou o mesmo tipo. E o tempo também foi bem curto, quando você tem na verdade o tempo foi longo, desculpa,
quando a reincidiva ela volta em tempo curto, a necessidade de você ter um transplante de medula é bem maior. E ela ficou em um prazo de quase 2 anos, né, curada. E isso foi muito bom para ela, porque ela não precisou fazer o transplante. Ela só precisava fazer o tratamento novamente, mas um pouco mais pesado, né? Sim. Foi bem mais pesado dessa vez. Você falou que a Sofia sempre amou as histórias da Bíblia, né? E até hoje. Hoje ela está com 14 Sim. anos. Inclusive, 14. né, aos 12 anos, se eu não me engano, ela foi batizada, né? Sim, foi batizada. Aí, hoje está curada, passou por toda essa situação. Então, hoje, a história tem um final feliz, né? Mas passar por ela, como eu disse lá no começo, não foi simples. Como é que era para vocês a presença de Deus? Como é que era para vocês entenderem que Deus era soberano a tudo, mas existia isso de vocês estarem passando por esse problema? E quem foi Deus com vocês ao longo de todo esse processo tão dolorido com a família de vocês? Deus, nesse momento, para a gente aqui, para toda a nossa família, foi tudo, né? Foi a nossa base, o nosso tudo mesmo. A gente sempre, mesmo antes dela nascer, a gente sempre já ia à igreja, não era adventista, não sou batizada, nem eu, nem meu esposo, apenas ela. Mas eu sempre fui, eu sempre tenho muitos amigos que são adventistas, e a gente estava sempre indo um culto ou outro, mas frequentava outra igreja. Mas a Sofia começou a ir com uma amiga minha, e ela se apaixonou pelo desbravador, se apaixonou pelas salinhas, e ela ficava encantada. Eu comecei a frequentar mais a igreja, né, com ela, para poder dar aquele apoio, né, de mãe, e meu esposo também, assim, sempre que dava também, ia com a gente. E assim, a gente sempre viveu nesse mundo com Deus, né? A gente nunca dorme sem orar, a gente sempre o tempo todo agradecendo a Deus, né, pela vida, por tudo de bom que Ele tem feito nas nossas vidas. Ela também tem essa consciência que Deus, né, fez um milagre muito grande na vida dela, deu a vida para ela 3 vezes, não foi nenhuma, a primeira foi só quando ela nasceu, mas deu a segunda e não achou que era pouco, deu novamente. Então, assim, eu acho que essas 3 vidas que Ele deu para ela não vai ser à toa. Ela tem algo muito grande para ser feito na vida, o nome dele vai ser levado por ela para sempre. Eu creio que ela vai estar sempre ali dando testemunho e contando essa experiência de vida dela, esse amor de Deus por ela e por todos nós. Amém. Deus tem um grande plano, com certeza. Natiele, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma aqui do meu amigo Luiz Gonçalves. Não sei o que você e seu marido estão esperando para se juntarem a Sofia. Se você olhar para a vida de vocês, não tem razão de vocês não tomarem uma decisão, vocês já estão frequentando a igreja. Então, se você olhar para a sua vida, não tem por que esperar mais. Eu acho que vocês têm uma linda história do cuidado de Deus, da cura e do milagre que vocês viveram. E é muito bonito ouvir a gratidão que vocês têm com Deus. Então, entreguem a vida de vocês nas mãos de Deus e Ele vai continuar abençoando a vida de vocês para sempre. Muito obrigado por ter compartilhado com a gente essa história. Que Deus abençoe muito aí a Sofia, o Joaquim, você, o seu esposo. Ah, Sofia! Oi! Ela quis dar Tudo um bem, Sofia? Tudo. Que bom conhecer você, olha que moça de linda. É verdade, linda. Parabéns por ter enfrentado tudo com tanta coragem, viu, Sofia? Obrigada. E assim como você aceitou Jesus, leva tua mãe e teu pai de vez, tá bom? Você. Tá, joia. Um beijo enorme para vocês. Fiquem com Deus. Obrigado por terem feito a nossa semana começar tão bem aqui na Novo Tempo, tá bom? Deus abençoe. Obrigada eu pela oportunidade. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tá. Obrigado a você também que ficou por aqui ouvindo essa linda história de milagre, de cura. Isso pode acontecer na sua vida também. A gente fica por aqui, mas amanhã estamos de volta, às 11h30 da noite. Até lá. Tchau, tchau.